Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato com lindas bandejas totalmente artesanais. Então nos ajudem, tá bom? Curtindo este lindo vídeo até o final, fazendo as 3 coisas para ajudar o nosso canal, tá bom? Curta, comente, compartilhe o vídeo. Você fazendo isso, você vai fazer o nosso canal alcançar mais pessoas, tá bom? Muito grato a todos vocês que têm me ajudado até hoje. Você que é inscrito, que tem ajudado o nosso canal a crescer. E você aí, que assiste os vídeos, mas não fez sua inscrição, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? E compartilhe o vídeo, pessoal, tá bom? Para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui. Curta este lindo vídeo até o final. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço.